Shalom, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Hoje eu quero estar ministrando aqui algo poderoso. Eu quero ministrar sobre os sonhos. Você sabia que Deus, ele fala, ele sela a instrução, ele adverte e ele já tem falado com você? Mas talvez você não tenha percebido? Vem comigo que neste vídeo eu quero te explicar a como Deus ele se revela nos sonhos. O próprio Senhor, ele se revela aos seus servos, aos seus filhos, a fim de instruí-los. Você acredita que Deus ele já ministrou algo sobre a sua vida, mas você não reconheceu sua voz? Não reconheceu que era ele? Então fica aqui que nesse vídeo eu vou te explicar com a palavra do Senhor a forma que Deus faz, da forma que Deus age, que Ele ministra, está ministrando e vai continuar ministrando até o final dos tempos. A forma poderosa de como Deus está falando conosco. Eu quero consagrar esse vídeo ao Senhor através da sua palavra. E a palavra, ela está no livro de Jó, capítulo 33, que é exatamente o tema onde nós vamos abordar aqui. Aonde a palavra do Senhor diz assim: Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre os homens e todos adormecem na cama. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sob as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha que forte. Essa passagem aqui, ela está bem explicada. Deus, ele sela a instrução. Deus, ele se comunica através de sonhos e visão noturna. De fato que Deus, ele vem e nos traz direções, ele nos dá instruções e ele também ministra nos sonhos. E através da palavra do Senhor, eu quero trazer aqui 3 textos bíblicos para confirmar exatamente o que eu estou dizendo. A forma como Deus fala. E Deus tem falado com você. E nesse vídeo você vai aprender a identificar quando Deus ele falou com você e você não percebeu. A primeira passagem bíblica está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, no verso 5, aonde Deus diz assim, na sua palavra: Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Olha que forte. Neste caso aqui, os irmãos, eles tinham a revelação do que se tratava o sonho. Então Deus deu um sonho. Ele mostrou o feixe que se levantou numa coluna e os outros feixes que representavam os seus irmãos. Aquele feixe que se centralizou e se levantou era José, e os demais ele representava os seus irmãos. Então, quando o feixe os 11 feixes, eles se curvaram diante ao feixe de José, os seus irmãos entenderam, porque eles viram que José ele seria um governante. O propósito de Deus, a revelação deste sonho, era o propósito que Deus tinha na vida de José. Então, neste caso, nós vemos como seus irmãos já receberam o sonho
e já tiveram a revelação do sonho. A palavra diz que eles passaram a odiá-lo, porque eles disseram assim: você vai governar sobre nós? Você vai governar sobre nós? Só que não se tratava do que eles achavam, se tratava que Deus ele selou a instrução e ele destinou o destino profético de José, ele colocou esta unção de governo sobre a vida de José. E aqui vai a uma. Não importa aquilo que Deus colocar sobre a tua vida, não importa aqueles que se levantarem contra você, vai se cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida? O propósito que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Independente se as pessoas se levantam contra você ou não, o propósito que Deus colocou na tua vida, ele vai se cumprir. Então, esta palavra, ela veio a José, este sonho ele veio a José, e ainda depois ele teve mais um sonho também, que daí até o seu pai, ele se levantou contra: você vai governar sobre nós? Então, Deus tinha um propósito, e o propósito deste sonho, deste texto, era direcionar. Esse texto mostra como Deus mostrou a José o seu destino profético. Ou seja, Deus ele pode, através do sonho, revelar o teu futuro. É uma forma de como Deus pode se falar, pode se comunicar com os seus servos, com os seus filhos. Então veja que tremendo. Deus selando a instrução, o destino profético de José ser governador do Egito. José passou um grande processo para se tornar governador do Egito. Mas isso cabe a outro vídeo. Hoje eu quero me deter aqui nos sonhos. Deus direcionando José ao seu destino, mostrando que ele iria governar sobre os seus irmãos. Não que ele iria ser mais do que os seus irmãos, mas que Deus tinha um lugar de governo para a vida dele. E Deus tem ministrado sobre as nossas vidas e Deus já ministrou também sobre a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não está aqui nessa terra por acaso. Deus tem um propósito para você. Amém? O segundo texto aonde eu quero estar também trazendo está no livro de 1 Reis, que é uma forma diferente de como Deus ministra. Olha que lindo. Aonde a palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 3, tá? No verso 5 diz assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, ele disse: peça-me o que quiser, e eu te darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para comigo, para meu pai, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, meu Senhor Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande, que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Será que você pode pedir aí? Você pode dizer aí onde você está: Senhor, dá ao teu servo, dá ao teu filho, tua filha, um coração cheio de discernimento? Você pode profetizar isso nos comentários. Você pode escrever aí: dá-me um coração cheio de discernimento. Aleluia. Para governar o teu povo e capaz de distinguir o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Então, olha que forte. Salomão, a palavra do Senhor diz que ele dormiu, anoiteceu, ele dormiu, e o Senhor apareceu a ele. O Senhor, o próprio Deus, ele apareceu a ele e disse assim: Salomão, me peças o que tu quiseres, que eu te darei. Olha só que divino isso. Deus se apresentando a Salomão no sonho. Ele dizendo: você pode pedir o que você quiser? Aleluia. Você pode pedir o que você quiser, que eu te darei? Contudo, Salomão disse assim: Senhor, tu me fizeste
assentar no reinado do meu Pai. E eis que eu sou jovem e eu não sei o que fazer. Talvez tenha muita gente aqui olhando este vídeo. Talvez você esteja olhando e se dizendo assim, Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei porque eu estou aqui. Como eu posso fazer, Senhor? Talvez você esteja sem uma direção. O Senhor está dizendo, peça. Peça que eu te darei. Olha que tremendo. Então, Deus, ele disse a Salomão, peça-me. E Salomão, ele disse assim, me dá sabedoria, me dá um coração cheio de discernimento para conhecer entre o bem e o mal, para poder ministrar a tua justiça. Olha que forte. Depois que Salomão acordou, aí ele, nossa, foi um sonho. O Senhor me apareceu num sonho. Então veja que forte, outra forma de como Deus ministra. Deus ministrou aparecendo a Salomão, dizendo-lhe, me peça, no sonho. Salomão, no sonho, ele reagiu e pediu a Deus, e no sonho Deus veio e concedeu. De fato que, como a palavra do Senhor diz aqui, ó, no verso 11, diz assim, ó, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Olha que tremendo. Então, e o Senhor ainda, ele recompensa mais ainda Salomão por causa do seu pedido. Ele disse assim, também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha que tremendo. Então, olha a graça de Deus. Olha a graça de Deus. Como Deus, ele se revela. A profundidade. Salomão, José, ele era um homem como eu, ele era um ser humano como eu e você. O que te impede de ter uma profundidade com Deus? O que te impede de ter uma experiências dessas com Deus? A palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Aleluia. Você teme ao Senhor? Então você diz assim nos comentários: Senhor, me dá um coração cheio de discernimento. Aleluia. Bom, Rodrigo, até agora você só disse isso das coisas que aconteceram lá atrás, lá no Antigo Testamento, há quantos anos antes de Cristo. Mas agora eu quero dizer também uma passagem do Novo Testamento, aonde Deus, ele mandou um anjo a falar com José, através dos sonhos também. E esta passagem, ela está no livro de Mateus, Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 1 mesmo. No verso 18 diz assim, ó, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina a cena. José, comprometido com Maria, e ela se achou grávida do Espírito Santo. Imagina o que se passou na cabeça de José, né? Então a palavra ela vai continuar nos dizendo aqui, ó, por ser José seu marido um homem justo. Ah, pega essa aqui. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aleluia. Ela dará à luz um filho
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, veja só, o propósito de Deus. Deus mandou um anjo lá falar com Maria, dizendo que ela era bendita entre as mulheres, né? Ela foi agraciada pelo Senhor. Maria, uma mulher, como muitas mulheres que estão a ver, mas ela foi agraciada pelo Espírito Santo. Uma dádiva de Deus foi dada a Maria, a conceber um filho pelo Espírito Santo. Mas a situação aqui é que José era um homem justo. Ele era um homem justo e no seu coração ele pretendia anular o casamento. Ele não queria mais. Então veja a situação que ele estava. Veja os pensamentos. Você consegue imaginar os pensamentos que José tinha? De fato que na agonia dos seus sentimentos, o Senhor mandou um anjo para ministrar sobre José e dizer, ó, ela vai conceber do Espírito Santo. E ele só não deu instrução para ela, ele revelou o propósito do filho. E o propósito do filho revelou o nome do filho e disse, ele se chamará Jesus. Aleluia. Então veja só como Deus ele age. Quantas vezes Deus já falou com você? Você talvez pense assim, isso aconteceu lá atrás. Deus continua falando. Deus continua falando hoje e Deus vai continuar falando também. Até o final dos tempos. E Deus ele quer te chamar para essa profundidade, de ter esse entendimento de como ele deseja uma busca, uma intimidade, um desejo que você o conheça. Porque o seu propósito também é se revelar, revelar o Deus que ele é, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de virtude, um Deus que nos quer só o bem, um Deus que nos livra. A palavra diz que ele sela a instrução para nos livrar. Então existem coisas que estão acontecendo que aos nossos olhos nós não entendemos. Mas Deus, ele vê o que nós não vemos. Então Deus, ele tem propósito, Deus, ele está sempre nos instruindo. E Deus, ele quer uma profundidade muito maior com você. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, não é por acaso, é porque Deus deseja se revelar a você. Então veja só, Deus ele primeiro ele vem demonstra o profético, ele dá o destino de José, ele revela o futuro de José no sonho. Com Salomão, ele vem e ele pede Salomão, pediu e no sonho mesmo ele já recebeu. Deus ministrou poderosamente no sonho mesmo, instantaneamente. Então o Senhor concede também pedidos no sonho. E a terceira parte, aonde vai falar sobre José. José, ele foi impedido de fazer algo que talvez ele ia se arrepender. Mas o propósito do Senhor não iria deixar de ser cumprido. Então Deus, a favor do seu propósito, ele mandou um anjo. Ele se revelou a José e disse assim: José, não pensa nisso. Tenha Maria como tua esposa. Então, quantas vezes você está pedindo uma direção para Deus? E Deus ele tem falado. Eu creio que Deus ele está chamando você para mais perto. Eu creio que Deus está chamando para você o conhecer mais profundamente. E então, são vários outros vídeos que eu posso trazer aqui referente a este tema. Hoje eu vou deixar esses três, mas o propósito disso é que você sinta no teu coração esse fogo do Senhor e grite dentro de você essa vontade, esse desejo de conhecer verdadeiramente ao Senhor. Amém? Então, eu quero compartilhar essa palavra com você, para que você entenda como Deus ainda continua falando. E
Se você foi abençoado com essa palavra, você se inscreva neste canal, ative as notificações, compartilha também. É muito importante você compartilhar. Quando nós somos abençoados, Deus, ele derramou algo sobre nós. E nós nos tornamos fontes para abençoar a vida de outras pessoas também. Quantas pessoas Deus tem instruído a fim de que o mal não aconteça para elas. Então, peça ao Espírito Santo, Senhor, a quem eu devo mandar? E o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha e vamos andar juntos. Eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar, continuar ministrando através da sua palavra. E este é o propósito, que nós possamos ouvir ao Senhor, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, porque Ele abre os ouvidos quando estamos dormindo, para que nós possamos ouvir a sua voz. E eu quero declarar em nome de Jesus, que os teus ouvidos sejam abertos, para que você possa ouvir Deus com naturalidade, que você possa receber do Senhor estas instruções, que você possa, aí onde você está, dizer assim para Deus: Senhor, agora, Senhor, me visita essa noite, me visita essa noite, Senhor, fala comigo, Senhor, aleluia, que você declare isso e peça para que o Espírito Santo te visite essa noite. Peça para que o anjo do Senhor ministre você nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e eleve os seus olhos sobre ti. Que te dê a paz, a shalom. Amém? Que Deus te abençoe.